Olá, turminha, dando continuidade ao nosso roteiro. Hoje, na aula de português, nós iremos trabalhar a página 86 do livro. Vocês vão observar que é somente uma questão, 86 e 87. Vocês observam que a questão é a 57. Vamos lá. Vocês vão transformar a história em quadrinhos a seguir em uma prosa narrativa, ou seja, conte com palavras o que as imagens estão mostrando, como o lugar, o tempo, as expressões dos personagens. Vocês não podem se esquecer de usar corretamente a pontuação no diálogo. E aí o que acontece? Você tem um texto todo em história em quadrinhos e na página 87 você vai passar para a prosa narrativa. Para quem não lembra o que é prosa narrativa, trata-se, de textos prosaicos, históricos ou de ficção. São textos que narram alguma coisa, ou seja, possuem personagem, ambientação das ações. Esse tipo de prosa, ele abarca duas categorias. A categoria histórica, que pretende narrar fatos e eventos como base em relatos historiográficos e fictícios, que cria personagens de um universo próprio, tá? Então, se vocês observarem, ele traz dentro dessa historinha, um fato histórico, que é a história da Arca de Noé, tá? Pertencente na Bíblia. Então, vocês vão narrar, tá? Não esquece dos personagens, da ambientação, tudo isso tem que estar presente no texto. Vocês vão narrar. Então, eu vou fazer a leitura agora do texto, em quadrinhos. E aí vocês, na página 87, vocês vão pegar essa história aqui e vão fazer em forma de prosa, de narração. Ou seja, fazendo um diálogo. Não esquece de fazer o diálogo entre os personagens, tá? Mas vocês vão ter que dar aquelas narrativas para introduzir no momento desses diálogos que vão acontecendo, tá? Então, tem aí. Oi, Leleco, que livro é esse? Ai, que você tá lendo? Oi, Nandinha, é a história da Arca de Noé, você conhece? Aquela em que um homem coloca um monte de animais dentro de um enorme barco? Conheço sim. Você sabia que a arca construída por Noé tinha 135 metros de comprimento? Puxa vida, eu não disse que o barco era enorme? Era sim, Nandinha. Se não fosse tão grande, não caberia todos os animais ali dentro, não é? Sim, Leleco. Ele colocou um casal de cada espécie. Então, de acordo com a história, Noé salvou não só os animais, mas também as espécies humanas de um terrível dilúvio. Essa história deve ser surpreendente. Você pode me emprestar esse livro, Leleco? Claro que sim, Nandinha. Assim que eu terminar minha leitura. Então, não esqueçam. Prosa narrativa trata de textos prosaicos, históricos, ou de ficção, No caso desse daí, traz um histórico, que é a Arca de Noé. Então, são textos que narram alguma coisa. Então, vocês vão começar esse texto narrando, tá? O que vai acontecer. Ou seja, vocês vão dizendo que possui determinados personagens. Você já sabe que no texto vai ter dois personagens, Você vai dizendo a ambientação onde eles estão, As ações que vão acontecendo, tá? E as ações você vai ter que observar o contexto que está em cada quadrinho para que você diga essas ações, E fulano disse, e Leleco falou, e Nandinha respondeu, tá? Não esqueça dessas ações para que torne-se uma prosa, Uma prosa narrativa, onde tem a presença de um narrador que vai historicamente, contando os fatos, narrando os eventos, que vai acontecendo no decorrer da história. Eu espero que vocês façam e que se divirtam fazendo essa transcrição, transcrevendo de história em quadrinhos para prosa narrativa. E até mais!